Graça e paz, meus irmãos. Amém. Ih, tá fraco demais. Graça e paz. Amém. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém. Vamos começar. Antes da palavra, eu queria que você aplaudisse ao Senhor aí. Será que você consegue? Uma melhor aplauso que você consegue. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu sinto graça de Deus aqui hoje. Amém? Amém. Aleluia. Eu queria que você já fosse abrindo a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 8. Aleluia. Que tema importante para a gente se assentar como igreja e receber do Senhor oração. Que essência que nós precisamos compartilhar a respeito desse tema, essencial para esse tempo, e a essência da igreja. O tema dessa mensagem que o Senhor, eu creio que deseja falar ao nosso coração hoje é a oração da última hora. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 5, diz assim: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amém? Amém. A oração que sobe no secreto em silêncio aos céus é devolvida à terra fazendo muito barulho. Amém? Amém. Existem orações que você faz no secreto e ninguém sabe, ninguém ouve, mas Deus está ouvindo, e essa oração, quando Ele responde, faz barulho na terra. Amém? Amém. Eu quero te perguntar, qual é a oração da igreja da última hora, a igreja do último tempo? O que a igreja dos últimos dias estará clamando? É o que nós precisamos clamar. Essa igreja, ela clama pelo que, meus irmãos? Ela clama por bênçãos? Ela clama por um carro do ano? Essa igreja, ela está clamando por uma casa própria, por bens materiais, por prata, por ouro? O que a igreja do livro de Apocalipse está clamando? Por um ministério de sucesso? Por fama, por seguidores no Instagram? O que a igreja do Apocalipse está clamando é apenas uma coisa, junto com o Espírito. Ela está dizendo: ora, vem, Senhor Jesus. O anseio da igreja desse tempo, no meio de tantos abalos, é um só: eu quero ver o meu amado vindo nas nuvens. Eu anseio por ver a face dele. O anseio e a oração, o clamor, a súplica que enche os céus no tempo do fim é um só: Maranata. Meus irmãos, a característica principal da igreja do fim é uma igreja que ora, é uma igreja que sabe se dobrar. Amém? Amém. Infelizmente, nós vivemos em um tempo, e o Senhor está desconstruindo isso hoje, em nome de Jesus. Nós vivemos em um tempo onde Satanás desbotou o que é a intercessão na igreja, não é?
A gente tem a falsa ideia de que a intercessão é para os irmãos mais velhos da igreja. Ou pior, existe um engano ainda mais terrível, que diz que a intercessão é para o círculo das irmãs de oração. Essas são as irmãs do círculo de oração que oram. O engano é tão terrível que já tirou até os homens desse lugar. Os homens já não entram, porque são as irmãs. São as irmãs do coque. Se você não tiver um coque, você já está de fora também. Então, isso foi desbotado. As reuniões de oração das irmãs, elas são cada vez menores. Porque o inimigo desbotou o que significa a intercessão na igreja. Mas a essência da igreja é a oração. Meus irmãos, eu quero lembrar para vocês que a igreja de Atos, a igreja do primeiro século, ela não começou com uma banda legal e um ministério de louvor. A igreja do primeiro século não começou, pastor, com um grupo de preletores, ou pastores, ou pregadores super bem arrumados. Ela começou com um grupo de homens e mulheres reunidos em um mesmo lugar, orando, clamando, jejuando em oração. Não é? E a promessa, Jesus disse: aguardai, esperai em Jerusalém até que recebeis a promessa de meu Pai, que de mim ouvistes. Qual é essa promessa? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ouça isso. A igreja do primeiro século, que abalou a terra, que virou o mundo de cabeça para baixo, isso está escrito, ela recebeu poder, ela recebeu dunamis de Deus enquanto ela se dobrava para orar. Amém. E a igreja do tempo do fim é uma igreja que sabe chegar neste lugar. É uma igreja que sabe se dobrar, é uma igreja que conhece o lugar secreto. Essa igreja, meus irmãos, ela não será pega desprevenida. Esta igreja, ela conhece o seu Senhor e ela não vai ser confundida naqueles dias. Amém. E porque o Senhor trouxe essa palavra latejando, pulsando no meu coração para hoje, nós estamos vivendo em um mundo de muita confusão. Será que só eu estou enxergando isso? Nós vivemos em um tempo hoje de extrema confusão, aonde muitas vozes se levantam, aonde existe uma multidão de cegos guiando multidões de cegos para abismos. Meus irmãos, a maior tragédia de uma geração, e eu quero dizer a maior tragédia da nossa geração, não é a falta de referência, porque não nos falta referências ruins, nós temos muitas referências ruins. O que falta são referências que se levantem em ousadia para dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu conversava ontem com a pastora Wilcinéia, minha avó. Quantos aqui tem o privilégio de conhecer essa mulher de Deus? Amém? Eu conversava com ela e falei: vó, eu conhecia Cristo através dela. Eu conhecia Cristo lendo as Escrituras, mas eu via Cristo vendo a sua vida. Sabe, meus irmãos, só falar não adianta. Nós precisamos de pessoas que se levantem e revelem Jesus. A igreja, ela revela o Cristo vivo. A igreja, ela tem a autoridade do Cristo vivo. A igreja, ela tem o amor do Cristo vivo, ela tem a graça do Cristo vivo. Nós somos os braços de Cristo. Nós somos os pés, as pernas, aonde Ele vai. Existe um anseio no coração de Deus, um anseio no coração de Jesus, e essa oração que Ele faz ao Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, Pai. Amém. Eles em mim, eu em ti. Esse é o clamor do Senhor. Então, quais são, melhor dizendo, as referências desse tempo para a nossa geração? São estrelas do mundo pop ensinando a promiscuidade às nossas crianças. São os cantores sertanejos ensinando que a solução é o adultério.
ensinando que se afundar numa bebida é o que vai te dar alegria. Essa é a referência deste tempo. O que você vê hoje nas universidades, o que você vê hoje no nosso tempo, não é resultado de alguma coisa que começou agora, meus irmãos. É resultado, e eu falo isso para vergonha minha, começar por mim, mas para vergonha de toda a igreja, de falta de posicionamento nosso. Nós nos acovardamos e nos escondemos do mundo dentro da nossa caverna particular. O zelo pelo Senhor dentro da caverna não serve de nada. Elias correu para a caverna e disse: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. E ele começa a relatar tudo que o povo de Israel desviado estava fazendo. Porque os teus servos, Senhor, eles deixaram a tua aliança. O povo de Israel matou seus profetas, derrubaram seus altares, só eu fiquei. O Senhor fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Porque o zelo, o vivo zelo pelo Senhor Deus dos exércitos dentro do escuro da caverna não serve de nada. E o Senhor declara para ele: sai dessa caverna, se coloque de pé diante de mim. E quando o Senhor se revela a esse homem e fala: volta pelo caminho do deserto de Damasco, vai ungir a Eliseu, o profeta, em teu lugar, a Azael, rei sobre a Síria. Ele começa a dar diretrizes a esse homem. Não adianta nós termos zelo pelo Senhor, guardados, escondidos nesse lugar. Isso tem absolutamente tudo a ver com oração, porque a oração não é um lugar onde nós nos escondemos e permanecemos, é onde nós recebemos do poder de Deus, é onde nós recebemos uma dose de reforço do Senhor para ir ao mundo. Nós não fugimos do mundo, nós não fugimos do inferno, nós vamos até a porta do inferno e saqueamos essas portas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Foi isso que Jesus ordenou sobre nós. Glória a Deus. Mas nós estamos fechando a nossa porta e o inferno está querendo nos saquear. Não existe algo fora do lugar aqui. Não existe algo fora do lugar. Eu não falo nessa igreja, eu falo na igreja do Senhor do século 21. Nós precisamos voltar a esse lugar. A esse lugar de intimidade com o Senhor, onde nós recebemos dele, onde nós somos cheios do reforço de quem ele é, da visão de quem Jesus é, para sermos cheios do lado de fora também. Meus irmãos, existe um problema crônico e grave no nosso meio. A gente passa a semana inteira vivendo a nossa vida como se Jesus fosse alguém. E a gente critica muito outra religião por causa disso. Mas a gente vive a nossa vida, a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vivendo como se Jesus estivesse preso em algum lugar. Como se fosse um ídolo grudado em algum lugar, onde ele não pode se mover. Mas Jesus quer estar com você no seu trabalho. Jesus quer estar com você dentro da sua casa. Ele quer estar com você andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Esse é o desejo do Senhor, ter um relacionamento com a sua igreja. Mas nós vivemos hoje, meus irmãos, tempos de confusão, ventos de doutrina estranha soprando sobre a igreja do Senhor. E aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que não conhecem o seu Deus, vão ser arrebatados. Não ficarão de pé diante do Filho do Homem naquele dia. Meus irmãos, se você for hoje, desgraçadamente eu digo isso, se você for hoje a um campus de alguma universidade, talvez não todas, mas algumas, e parar um jovem e perguntar para ele uma pergunta basilar, uma pergunta elementar da identidade dele: qual é o seu gênero? Ele não vai saber te responder, e há uma probabilidade crescente dele não saber te responder. Ele não sabe se ele é um homem, se ele é uma mulher, ou se ele é um cachorro. Se não fosse trágico, seria cômico. Mas isso é real. Isso é real e apavorante. E eu pergunto aos irmãos mais antigos aqui, os irmãos mais velhos, as irmãs mais velhas, os senhores, as senhoras, pensavam no tempo de vocês há anos atrás e não há tantos anos, vivenciar
ver com seus olhos uma coisa desse tipo. Pessoas se reunindo e latindo juntas porque elas se identificam com um cachorro. Vocês imaginavam ver algo assim? Amém? Porque eu não pensava sobre isso. E olha que quando eu nasci, eu tenho 27 anos, o mundo já estava bastante escuro. E sobre isso eu quero dizer, o mundo está escurecendo muito rápido. Isso não tem séculos atrás, tem poucas décadas atrás. A degradação moral da sociedade está cada vez mais latente, pulsante aos nossos olhos. Aonde está a igreja? Aonde está o papel da igreja em todas essas coisas, meus irmãos? A gente fica alarmado demais com guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, tsunamis. Mas eu quero te dizer que este é um escandaloso sinal do fim dos tempos. A promiscuidade de uma geração, a degradação moral de uma geração é um sinal escandaloso de que o Filho está para se manifestar nas nuvens. E ao passo que isso é de grande esperança para nós, isso traz um peso de responsabilidade sobre a nossa vida. Nós precisamos nos posicionar. O que Jesus vai nos encontrar clamando naquele dia? A gente está ocupado demais clamando: Senhor, traz-me bênçãos, abençoa a minha vida, abençoa o meu ministério, abençoa o meu sonho. As nossas músicas só falam sobre isso. A gente está o tempo todo cantando sobre nós mesmos, sobre as nossas dores, sobre as nossas debilidades. E uma igreja que canta sobre si mesma, que vem e se reúne nos cultos e consegue somente olhar para as suas próprias dores, ela sai mais doente do que ela entrou. Mas a palavra de Deus diz: aqueles que olham para Ele têm o seu rosto iluminado. São iluminados, não terão seu rosto confundido. Aonde estão as nossas canções que exaltam quem Jesus é? Aonde estão as canções que os pais da igreja compuseram nos seus dias? Meus irmãos, tudo existe um lugar, tudo existe um tempo, um modo. Não há problema em você se derramar e cantar louvores que vão te atrair para perto do Senhor de novo, que vão restaurar, você ouvir canções que vão restaurar o seu coração. Mas o problema é quando a nossa vida de adoração se resume a isso. Esse é um problema latente. Nós estamos centrando a nossa atenção em nós mesmos. O inimigo tem roubado a nossa adoração de Deus de maneira muito discreta. E nós não estamos percebendo isso. E por isso, por esse motivo, a escuridão toma cada vez mais conta da igreja, do mundo, e consequentemente permeia a igreja no decorrer do tempo, dos anos. Você quer que eu te prove que esse é um dos grandes sinais do fim? O que disse Jesus em Lucas 17, como aconteceu nos dias 17 e 29, como aconteceu nos dias de Ló. Aonde Ló morava? Sodoma. O que havia em Sodoma? Promiscuidade, perversidade. Vai ser como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia, porém, que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Será como nos dias de Noé? Compravam e vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. Sabe o que é casavam-se e davam-se em casamento? Promiscuidade. Até que começou a chover e não parou mais. A igreja precisa se posicionar nesse tempo sem negociar valores. Uma igreja que ora consegue discernir o tempo. Uma igreja que está ligada ao coração de Deus, ela precisa se posicionar nesse tempo e bradar, e não se esconder nesse lugar, mas bradar ao mundo: vai chover, entre na arca, vai começar a chover. Aonde nós estamos nisso tudo, meus irmãos? Uma igreja que não conhece o caminho da oração é uma igreja que vai ficar do lado de fora naquele dia.
Uma igreja que não conhece o seu Deus é uma igreja que vai ficar do lado de fora da porta. Mas uma igreja? Sim, uma igreja. Eu já falei, já preguei sobre isso aqui. A parábola das 10 virgens conta a história de 10 virgens, noivas, mulheres desposadas aguardando o seu noivo. Um só noivo, não havia outro noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. Qual era a grande diferença dessas mulheres? As que eram insensatas não possuíam azeite, óleo na reserva. Mas que óleo é esse? Quando elas correm para bater na porta do noivo, Jesus vai nos ensinar o que era esse óleo. Ele vai dizer: eu não vos conheço. Esse óleo é vida com Deus. Nós somos as noivas que têm uma vida com Deus fora do ambiente da igreja. Azeite na reserva para o dia mau. Ou nós somos o tipo de noiva que só tem óleo para o tempo do culto. Acabou, as luzes se apagam, o óleo se acaba, o fogo se apaga. Nós precisamos ser o tipo de igreja do fim, que carrega uma intimidade verdadeira com Jesus. Uma igreja que conhece o seu Senhor. Meus irmãos, Deus quer te conhecer através da sua vida de oração. Mas Deus não sabe de tudo, sim. Mas para quem você conta as suas dores, suas vitórias? Deus quer ouvir de você. Deus quer ouvir da sua boca. Pela palavra de Deus nós conhecemos quem Ele é. Mas quando nós oramos, nós nos fazemos conhecidos de Deus. Nós precisamos estar nesse lugar. Porque vem dias, tempos difíceis sobre nós. Ouça isso, porque isso não é uma nova profecia, isso está escrito. Vem tempos difíceis sobre a igreja. E a igreja que não conhece o seu Senhor não estará preparada para esse tempo. Ela vai ser arrebatada com engano. Eu já dei esse exemplo, eu sempre uso ele porque ele é maravilhoso. Imagine comigo que não exista mais luz do sol, que toda a energia do planeta Terra agora se acabe, não existe vela, não existe fogo, não existe sol, luz da lua, luz das estrelas, tudo, se apagou tudo, você está no escuro aqui comigo. Então entra um irmão que você não conhece, um irmão não, uma pessoa que você nunca viu, entra nessa igreja e começa a chamar pelo seu nome, começa a dizer: irmão Dilene, irmão Dilene. Ela não sabe quem é, ela não conhece essa voz, ela está no escuro. Você vai atrás dessa pessoa, você não sabe nem onde ela está, tem medo. Agora, se a irmã Zelita, nesse apagão total, começar a clamar: irmão Dilene, vem até mim, mesmo no escuro, ela vai reconhecer imediatamente a voz dela. E mesmo no escuro, ela vai tateando até encontrar a irmã Zelita, porque ela sabe aonde a irmã Zelita sempre senta, não é? A gente tem uns lugares cativos na igreja, né? Não senta no lugar dela não, que ela fica brava. Então, ela vai tateando até encontrar, porque ela sabe, ela conhece o som da voz dela, ela sabe onde ela se assenta. Uma igreja que conhece quando o Senhor Jesus fala com ela, ela vai após Ele, ela sabe qual é o som, qual é o timbre da voz do seu pastor, ela sabe, mais do que isso, aonde Ele costuma estar assentado, no trono do céu. Nesse tempo, meus irmãos, nós estamos vivendo com tantas vozes ao nosso redor. Nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Nós precisamos, estar juntos nesse lugar do aprisco, mas quando Ele nos leva para fora, nós precisamos estar junto dEle. Jesus ensinou algo precioso, fica comigo aqui. Ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre a porta.
Ele chama as ovelhas pelo nome e elas o seguem. Ele leva as suas ovelhas para fora, elas vão após ele porque reconhecem a voz do seu pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Antes fugirão dele. Jesus contou essa parábola para os discípulos e eles ficaram tipo assim, que? Não entenderam nada. Aí Jesus quis simplificar e falou assim: verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor, eu dou minha vida pelas ovelhas. Nós precisamos urgentemente conhecer a voz do nosso pastor. Nós precisamos, meus irmãos. Outra vez eu digo, o mundo está escurecendo. Vem dias difíceis sobre a igreja. Vem tempos difíceis sobre nós. Eu gostaria muito de unir a minha voz ao coro do mundo e dizer: não, vai ficar tudo bem, vai haver paz. Ah, mas o governo tal, o governo X, o governo A, o governo B, não importa. Esta palavra não erra. E para que o sol da justiça nasça, trazendo cura em suas asas, o mundo vai estar muito escuro. Os tempos estão difíceis e é tempo de nós nos posicionarmos nesse lugar. Mais ano, ouça isso, mais ano ou menos ano, se levantará no palco das nações um homem extremamente eloquente, um homem que resolverá, eu vou repetir, esse homem resolverá grande parte dos problemas da humanidade, problemas até então sem solução. Esse homem vai arrastar nações em volta dele, após ele as nações o seguirão, paralelamente ao levante, ao erguer desse homem totalmente carismático, totalmente bondoso, que vai fazer paz, inclusive com o povo da aliança, se levantará, e aqui nos cabe muita atenção, uma igreja, entre aspas. E eu quero dizer para vocês que essa igreja já está de pé. Amém. Glória a Deus. Ainda não, porque não somos nós. Esta igreja, ela vai respaldar esse homem. Essa igreja, ela vai apontar para esse homem. E na boca dessa igreja vai haver um espírito de engano. E esse espírito de engano, na eficácia de Satanás, vai elevar esse homem a como que o Messias do seu tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas essa igreja, meus irmãos, é uma igreja onde o seu cordeiro tem defeito, aonde o seu pão tem fermento, é levedado. Essa igreja, ela arde fogo estranho dentro do seu incensário. Essa igreja, a correção é uma afronta, e o amor respalda todo tipo de erro, em nome do amor. Essa igreja, ela vai ser vitoriosa? Vai. Nós estamos no 7º selo nessa mensagem. Mas no primeiro selo, João ele disse: eu vi o cordeiro abrir o primeiro selo, e um dos seres viventes disse: vem. Então ele viu um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco na mão, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro, ele parece muito com Jesus. Ele é muito parecido, mas ele abre a porta para muita morte, peste, destruição, guerras, mártires. Meus irmãos, a igreja precisa estar preparada. A igreja verdadeira do Senhor precisa estar preparada para ser lançada em prisões por não negociar o evangelho do reino, a palavra da verdade. A igreja do Senhor precisa estar preparada para ser perseguida, injuriada por causa da verdade. Será que nós somos experimentados no sofrimento?
A nossa igreja, meus irmãos, eu digo a igreja do Ocidente, ela está muito preocupada em ganhar troféus. Ela está muito preocupada em ajuntar glória de homens. Mas os nossos irmãos, um pouco mais para o lado de lá, estão nessa hora sofrendo. Eles pouco se importam se a igreja tem bancos acolchoados. Eles não estão nem aí se eles têm uma roupa legal para ir na reunião de oração ou não. Eles estão escondidos, tremendo de medo, sendo decapitados por causa da mensagem. Mas nós nos acostumamos a estar nesse lugar de glória, de riqueza, de abundância, de liberdade, uma liberdade que nos aprisionou sem que nós percebêssemos. Meus irmãos, nós precisamos assumir o nosso lugar como igreja nesse tempo. Se cada um de nós se levantar e dizer: ei, seja meu imitador como eu sou de Cristo, que as pessoas conheçam Jesus olhando para a nossa vida, não com as nossas palavras apenas, que as pessoas lá fora consigam enxergar Jesus em nós. Se cada um de nós nos posicionarmos nesse tempo, num tempo como esse, se cada um de nós entendermos o lugar da oração, aprendemos de novo o caminho de nos dobrarmos e nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, nós vamos abalar a terra outra vez. Com a nossa oração, o Senhor vai fazer chover sobre a terra estrondo com o barulho das nossas orações silenciosas de novo. Não são as irmãs do círculo de oração que vão fazer isso. Nós, como igreja, somos o círculo de oração. A igreja inteira. Eu quero desafiar você: se existe um círculo de oração aqui e você não veio até hoje, comece a vir. Comece a vir, lance por terra esse engano do inferno contra a sua vida. Você é um intercessor. É por você que o Senhor chamou para interceder. É para você esse ministério. As pessoas estão aí fora e essa igreja, ela se levanta, essa falsa igreja se levanta com essa falsa ideia ou meia verdade, porque Satanás dificilmente usa apenas mentiras. A mentira mais bem contada é aquela que se abraça e se esconde na verdade. Ela se mistura. Isso é um engano. Eles estão dizendo essa meia verdade: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, faça como você quiser da sua vida. Está tudo bem, Deus te ama, você é amado por Deus e Deus é amor, o importante é você ser feliz. Escute isso, meu irmão, minha irmã. Todas as vezes que um homem de Deus, que um servo de Deus, que um profeta do Senhor, todas as vezes que ele teve a oportunidade de ver um vislumbre rápido entre as janelas, por entre as cortinas do céu e ver o que estava acontecendo lá, Isaías, Ezequiel, João, todas as vezes, em todos os tempos, em todas as gerações, eles ouviram uma só palavra sendo cantada, pregada, proclamada, anunciada. E esta palavra é Santo, 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 Santo. Deus é amor, mas é amor santo. O amor de Deus nos santifica. O cordeiro desta igreja é o cordeiro perfeito. É o cordeiro que tira o pecado do mundo. O nosso incensário não leva fogo estranho. Não leva fogo estranho. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus outra vez, assumindo este lugar. Meus irmãos, existem muitos
propósitos de Deus que são abortados porque nós não nos posicionamos para fazer a nossa parte. Ouça isso com maturidade que eu sei que essa igreja tem. Os planos de Deus se frustram. Será que os sonhos de Deus se frustram? Será que os propósitos de Deus se frustram? Se frustram sim. Eu sei que em Jó está escrito, bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sim, planos aqui é desígnios, o que Deus estabeleceu, o que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer e ninguém vai impedir, porque Deus é Deus. Não existe competição, o diabo não compete com Deus porque Deus é. Alguém diz que o diabo é um cão amarrado na coleira de Deus, ele faz o que Deus permite que ele faça. Mas se você for olhando para um outro lado, na Rua dos Gusmões, no bairro Santa Ifigênia, lá em São Paulo, você vai encontrar um lugar chamado Cracolândia. Você vai encontrar ali, jogado pelas ruas, sujo, na sarjeta, planos e propósitos preciosos de Deus. Não tão longe, aqui no Rio. Se você entrar no prostíbulo, você vai encontrar ali sonhos e propósitos eternos de Deus sendo manchados, sendo consumidos pelo tempo, sendo jogados fora. Ou você acha que Deus só tem um pensamento de paz e não de mal para mim e para você, e não tem para a prostituta que está ali, e não tem para o homem que está afundado nas drogas? Você acha que Deus não tem um propósito, um plano para ele, é só para nós que estamos aqui limpinhos na igreja? Sabe por quê, meus irmãos? Eu quero diferenciar isso outra vez. Existem desígnios de Deus e nada pode frustrar ou abalar isso. Deus vai fazer, ponto final. O que Ele determinou na sua palavra que vai ser feito, vai ser feito. Ninguém pode impedir. Mas existem promessas de Deus que são condicionais. Seria muito maravilhoso para nós se Deus simplesmente dissesse: ei, eu vou te ouvir, eu vou perdoar todos os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. Fim da história. Pode fazer o que você quiser. Existe uma conjunção condicional chamada se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Seria muito maravilhoso se Deus simplesmente dissesse para nós: olha, meu filho, você vai ser um manancial cujas águas nunca faltam, saciarei a sua alma até nos lugares áridos, fortalecerei os seus ossos, sua geração, a tua descendência será um reparador de brechas. Mas antes disso ele disse: se abrires a tua alma ao faminto, se você desfazer, desatar as ataduras da impiedade, se você retirar do meio de você o apontar de dedos, seria muito maravilhoso para nós se Deus simplesmente falasse: ei, eu vou te exaltar, você vai comer o melhor da terra, se atentamente me ouvires e guardares todos os meus mandamentos, o Senhor te exaltará, comerás o melhor dessa terra. Existem promessas aguardando o posicionamento da igreja nesse tempo. Existem promessas, planos preciosos de Deus que estão aguardando o seu e o meu posicionamento para serem reveladas à terra, para serem cumpridas na terra. Aonde nós estamos num tempo que se chama hoje. Sabe, porém, Timóteo, que nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis. Será que você está preparado para o tempo que há de vir sobre a igreja, meu irmão, minha irmã? Será que você consegue resistir até o fim? Será que você é capaz de não negar o seu Senhor pela sua própria vida? Nós precisamos voltar a esse lugar de entrega. Nós precisamos retornar a esse lugar
de comunhão com o Senhor verdadeira. O problema é que a gente faz a nossa vida de oração uma vida de bater ponto no reino de Deus. A gente chega pela manhã e fala: bom dia, Senhor, estou aqui, e põe a sua digital lá. E aí de noite ou na hora do almoço você fala: Senhor, obrigado por esse alimento, e põe a sua digital lá. E aí na hora de dormir você fala: Senhor, abençoe minha noite de sono, em nome de Jesus, amém, põe a sua digital lá. Será que o Senhor morreu na cruz por nós? Será que Ele foi rasgado do seu lado para que o véu do templo de alto a baixo fosse rasgado para que você tivesse esse tipo de acesso à presença do Espírito? Para que você tivesse esse tipo de relacionamento com Deus? É maravilhoso falar sobre o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, mas e a comunhão do Espírito Santo? A gente não quer saber tanto dessa parte. A gente ignora essas coisas. Porque a oração, meus irmãos, requer perseverança. A oração não requer de você vontade. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola. E antes de ele começar a parábola, o texto diz que Jesus ensinou uma parábola aos seus discípulos a respeito de orar sem cessar, sem jamais desanimar. Por que isso está escrito? Porque às vezes você vai estar desanimado. É a parábola da viúva e do juiz injusto. Quantos conhecem? Ela todo dia lá, batendo na porta desse homem: faz justiça contra o meu adversário. E como ela incomodava esse homem, não por ele ser justo, mas ele disse: olha, como essa mulher me incomoda, eu vou resolver essa causa logo. E deu a ela o que ela queria. E o Senhor fala: preste atenção nessa parábola. Se esse homem que é injusto atende ao clamor dessa viúva, quanto mais eu não vou atender ao clamor dos meus filhos, a quem eu amo. Ainda que tarde ele vai fazer. Mas nós somos a geração do micro-ondas. Nós somos a geração, e eu infelizmente estou incluso nisso até o pescoço. Nós somos a geração que coloca o áudio no vezes 2. Vocês estão rindo, né? Eu faço isso. Um monte de aula para assistir lá vezes 2. Aí eu falo assim: essa pessoa está falando muito rápido, fala mais devagar. E a aula está no vezes 2. É assim que vai. Porque a gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para agora. A gente não sabe esperar, mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente será. Amém. Ele não mudou. O método de Jesus não mudou. Eu acho tão lindo como Jesus tinha comunhão com o Pai, como Ele tem comunhão com o Pai, mas no tempo em que Ele esteve em carne sobre a terra, Ele expulsou demônios, Ele ressuscitou mortos, Ele curou todo tipo de enfermidade, Ele falava com autoridade. As próprias pessoas que eram pagas para prender Jesus, elas voltavam aos sacerdotes e eles falavam: por que não o trouxeste? Jamais alguém falou como esse homem. Elas não tinham o que falar. Que homem é esse? O homem Deus de Nazaré. E quando os discípulos tiveram a oportunidade de perguntar o que eles quisessem para Jesus: me ensina a ressuscitar um morto, me ensina a curar um enfermo, me ensina a falar com autoridade. O que eles perguntaram? Senhor, nos ensine a orar. O que tinha na oração de Jesus de tão diferente? O que nós não estamos conhecendo do Evangelho? Meus irmãos, nós não conhecemos o Evangelho como muitos dos nossos irmãos agora mesmo conhecem, do outro lado do mundo. Eu não sei vocês, mas nesse tempo o Senhor tem me incomodado, eu tenho pedido, eu quero conhecer esse Evangelho. Você só consegue produzir azeite puro se você esmagar uma azeitona. Nós não queremos ser esmagados, mas nós clamamos pela unção o tempo todo. A unção, ela não vem de graça. A salvação é pela graça. Jesus pagou o preço, mas você quer ser um vaso de Deus, você quer ser usado por Deus.
você precisa passar por esse lugar. A porta não sofreu reformas. A porta continua estreita. Porque nós estamos carregando tantas coisas, você não vai conseguir passar com tudo isso. Sabe como você passa por essa porta? Com um coração quebrantado. Aleluia. Com um coração quebrado diante de Deus. Com um coração que sabe se dobrar debaixo da potente mão do Senhor. Com um coração que sabe chorar de novo. Quanto tempo você não chora na presença do Pai? Quanto tempo você não sabe o que é se render diante do Senhor? Quanto tempo nós não sabemos mais o que é isso? O que é sentir aquele peso de glória tão grande que você não consegue ficar em pé? A igreja precisa viver isso todos os dias. A igreja precisa morar nesse lugar, meus irmãos. Não é sobre você abrir a sua Bíblia no Salmo 91, na sua casa, na estante da sua casa e achar que está tudo bem, nenhum mal te sucederá, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o lugar da presença, o esconderijo do Altíssimo, não é para visitar os domingos. Ele é um lugar de habitação. Aquele que visita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. A nossa igreja anda cansada. Nós, como igreja, andamos cansados, porque nós aprendemos a visitar o esconderijo. A gente vai, contempla e vai embora. A gente não fica. Eu amo esse texto, eu sempre vou falar sobre ele, porque aprender o que esse texto significa mais do que simplesmente letras mudou a minha vida. Jesus tem um chamado à pessoa, não ao forte, não ao super-homem, à super-mulher. O chamado de Jesus para perto dele é para os cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é isso? Senta aos meus pés e permanece. Fica na minha presença. Sabe o que eu tenho ouvido do Senhor com muita frequência nesses dias? Anda na minha presença. Fica na minha presença. Anda na minha presença. Fica. Você tem noção do que é um Deus querer ser seu amigo? O que eu posso dar para Ele? O que você pode dar para Ele? Mesmo assim, Ele quer andar ao seu lado. Sabe, Deus quer se assentar à mesa com você, meu irmão e irmã. Ele quer ceiar com você. Mas existe um se antes de tudo isso. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos, enfim, abrir a porta ao Senhor, porque infelizmente esse texto não é para o mundo, ele está batendo a porta de uma igreja, ele está batendo a minha e a sua porta. Sabe o que o Senhor quer? Ele quer entrar na sua vida, por detrás das cortinas da religião. O Senhor quer ir além com você. Ele quer te levar a um lugar mais fundo nele, a um lugar mais profundo no Senhor. Porque, meus irmãos, eu quero dizer outra vez, vem dias difíceis sobre a terra. Vem dias difíceis sobre a igreja desse tempo. Vem dias difíceis. E a igreja que não beijar o Filho, não estiver nesse lugar de submissão, ela vai ser arrebatada pelo engano. Ela vai ser levada e vai ser arrastada pelo engano. Eu acho assombroso, eu quero já caminhar para o final aqui, assombrosamente maravilhoso, ouça isso. Quando no Salmo 2 existe uma conversa da Trindade, o Espírito Santo, ouça isso. Ele começa o Salmo dizendo: por que conspiram as nações e os povos imaginam vaidade?
Ele diz: os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos as suas algemas, sacudamos de nós as suas cordas. Os reis da terra, nas nações se levantando e se referindo à palavra de Deus, ao testemunho de Cristo, dizendo: sacudamos as suas cordas, são algemas que nos impedem de fazer a nossa impiedade. Mas o texto diz: aquele que está entronizado nos céus olha para eles e se ri. O Senhor ri deles. Então lhes falará no seu furor e os confundirá na sua ira. E ele dirá: eu ungi. Agora o Pai entra dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E os céus se abrem e o Filho vem do cenário dizendo: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e por tua possessão os confins da terra. Tu os regerás com vara de ferro e os despedaçarás como um vaso de oleiro. O Espírito torna a dizer: portanto, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com tremor, alegrai-vos com temor, porque em breve se inflamará a sua ira. É bem-aventurado todo que nele se refugia. Ele diz: beijai o filho. A nossa cultura não entende o que essa linguagem quer dizer, beijai o filho. Você beijar a mão de alguém no Oriente é você dizer: eu sou teu servo. Mais do que isso, você é meu dono. O texto está dizendo: o Espírito está clamando, está convocando os reis da terra, está convocando os príncipes, os juízes, está nos convocando a dizer: beije o filho. Deixa ele ser Senhor sobre a sua vida, porque em breve se inflamará a sua ira. Em breve está chegando o tempo em que o Filho, os céus vão deixar de reter o Filho e ele vai vir com as nuvens. E qual vai ser o grande clamor da humanidade quando os céus se romperem? Não vai haver grandes gritos de alegria. A igreja vai ser arrebatada nos ares, vai encontrar com ele. Mas sobre a terra, diz, haverá grande lamentação sobre ele. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão quando virem o Filho do Homem vindo com as nuvens, meus irmãos. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas nesse tempo, sem medo, porque o Senhor que te envia para a batalha é o mesmo que pisa junto com você nesse terreno. Se você tiver que pisar em espinhos, Ele vai pisar com você. Se você tiver que andar por um vale, Ele vai andar com você nesse vale. Mas não se esconda na caverna, por favor. Não faça como Elias, não olhe para si mesmo, para as suas debilidades e diga: eu não sou melhor do que os meus pais. E tome uma rota de deserto que Deus nunca te mandou trilhar. Se levante, olhe para o Senhor. Talvez Ele não esteja no fogo consumidor que você espera. Talvez o Senhor não esteja no meio do vento que fende as penhas. Talvez Ele não esteja no terremoto que treme a terra. Sabe aonde que Deus vai estar? Ele vai estar no murmúrio suave, dentro do seu quarto, no silêncio, no lugar secreto. Nós precisamos encontrar esse lugar de novo. O Senhor está nos chamando a assumir essa postura, porque oração é, antes de qualquer coisa, batalha. Oração não é brincadeira, e o mundo espiritual sabe disso. Aonde estão os servos de Deus que têm poder e fogo nas mãos para impor as mãos sobre enfermos? Para declarar o inferno que se retire? O mundo está esperando isso de nós. Os perdidos estão esperando isso de nós. Pouco se importa do que vão pensar de você. Sabe, hoje eu vim aqui, cheguei atrasado, peço até perdão um pouquinho, os irmãos, cheguei um pouquinho depois. Eu estava atendendo na UPA hoje. E um senhor de 71 anos se queixava no leito o que a sua vida era, que ele era tão sozinho. Perdeu todos os seus amigos. Não tinha mais irmão, não tinha mais irmã,
Perdeu o pai há muito tempo, perdeu a mãe há muito tempo, os amigos, ele já era muito idoso. Os amigos dele tinham morrido já. Ele se queixava da vida e solidão dele. E ele dizia, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas ele não frequentava a igreja. Eu falei assim, seu Josué, o senhor sabe o significado do seu nome? Ele falou, não. Eu falei, Deus é salvação. O Senhor é salvação. Ele chegou com uma clínica tão bagunçada e no final da consulta ele não tinha mais nada. Ele foi levado para a sala amarela e no final ele não tinha nada. Eu falei, seu Josué, o Senhor te trouxe aqui para ouvir isso hoje. Sabe por quê? Porque Deus se importa com a sua solidão. Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo a sua dor. E o Senhor Jesus é alguém que absolutamente se importa com essas coisas. Que às vezes quem está do lado não enxerga. Jesus enxerga. Ele se importa com as nossas perdas. Ele se importa com o que a gente chora. Mas já faz tantos anos. O Senhor se importa ainda. Enquanto você se importa, o Senhor também se importa, porque Ele te ama. Eu conversava com ele. Falei, seu Josué, o senhor conhece o Salmo 23? E ele disse assim, eu não sou de ler a Bíblia, não conheço muito não. Eu falei, eu tenho certeza que o senhor conhece. É aquele que fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele fala, eu conheço sim. Choroso. Falei assim, pois é, o pastor, ele não tem uma ovelha perdida aqui, uma ovelha perdida ali, uma ovelha perdida aqui. O pastor, ele tem um rebanho. E o Senhor até hoje andou desgarrado. O Senhor já tem o Senhor Jesus no seu coração, só que você precisa estar nesse lugar de intensa comunhão com Ele. O Senhor precisa entrar por essas portas, por esse lugar de oração, para esse lugar de comunhão com a igreja. Porque nesse lugar o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre, está escrito. Então no final dessa conversa eu falei, o Senhor quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Me constrange, porque o Senhor ama esse homem e se importa com a solidão de um homem velho. Ele se importa com os sentimentos do menino, da criança. Esse Deus é tão precioso para nós. Esse homem recebeu Jesus no leito de uma enfermaria. Glória a Deus. Hoje. Mas eu poderia, meus irmãos, ter dito que eu disse muitas vezes, eu falo isso para vergonha minha. Tem nada a ver eu fazer isso aqui. Tem nada a ver. O que eu vou fazer aqui? Olha a minha função, o que vão pensar de mim? Mas eu aprendi, estou aprendendo e ainda preciso aprender muito. Que nós carregamos uma esperança que é maior que nós mesmos. Nós carregamos uma esperança e essa esperança é Cristo em nós, a esperança da glória que é maior do que a nossa reputação. A igreja dos últimos dias não se importa com a sua reputação, que o nome dela seja lançado ao chão. Importa que o nome de Cristo apareça e cresça. É uma igreja que absolutamente não está ligando para o que vão pensar dela. E na autoridade do nome de Jesus, eu impus as mãos sobre esse homem, orei por ele e pensem o que quiserem pensar. Pacientes, enfermeiros, outros médicos, pouco me importa. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós precisamos voltar a esse lugar de posicionamento sem medo. Se você tiver que passar por um vale, meu irmão, minha irmã, se você tiver que passar por um deserto, se você tiver que passar por uma tempestade, vai, porque é Jesus quem está no teu barco.
Se Ele te mandou ir para o outro lado, vai, você vai alcançar. Ainda que o vento sopre forte, ainda que as ondas batam contra o seu barco, parece que vai rachar, parece que tem água entrando e não vai suportar, continue. Se você tiver que atravessar um deserto, meu irmão, minha irmã, eu te garanto que se você olhar para Ele, o Senhor é como nuvem de fogo, como coluna de fogo sobre a sua vida, como nuvem para te proteger. O Senhor é esse alguém que no meio do vale, o salmista pode dizer: não temerei mal algum. Qual o motivo? Porque tu estás comigo. O dia que isso saltou aos meus olhos nesse salmo, que eu li tantas e tantas vezes, o salmo do pastor. Quanto nos falta conhecer o pastor do salmo, hein? Até aquele dia a gente vai conhecer as riquezas desse pastor, a grandeza dele, o som da sua voz. O dia que isso me saltou o coração, não preciso ter medo, existe um motivo, isso não está jogado ali, é porque Ele está comigo agora. Quantos aqui já passaram por lutas? Quantos aqui já pisaram em espinhos? Agradeça por eles. Eu quero te desafiar hoje. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero te desafiar hoje a agradecer ao Senhor pelas lutas que você passou e enfrentou até chegar aqui. Eu quero te desafiar hoje a olhar de novo para a sua história e conseguir enxergar o Senhor que não te deixou no meio do vale, o Senhor que está com você andando pelo deserto, te livrando do frio da noite, livrando do calor do dia, não deixando as suas sandálias se gastarem. As roupas com as quais Ele te veste não se gastam no calor do deserto. Não tenha medo. Eu quero te desafiar a olhar para a sua história de novo e conseguir enxergar o Senhor que não te abandonou nesse trajeto até aqui. Aleluia. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Aleluia, Jesus. A esperança da igreja está no seu Senhor. Ela não está em um governo. Ela não está nos príncipes, nos reis desse tempo. A esperança da igreja não está na estabilidade financeira. Ela não está no sonho realizado. A esperança da igreja está em Cristo. Ele é suficiente. Ah, Senhor, mas o espinho dói tanto, mas a minha graça te basta, diz o Senhor. Mas eu me sinto tão fraco, Senhor, mas o Senhor diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Apresente as suas fraquezas diante do Senhor hoje, de todo o seu coração. Foi Jesus quem te trouxe aqui. Ele deseja e anseia conhecer o seu sofrimento. Ele já sabe, mas Ele quer que você conte para Ele. Fala para Ele a dor que está no seu coração. Conta para Ele quais são as suas alegrias, quais são os seus medos desse tempo. Fala comigo como quem fala a um amigo, diz o Senhor. O Senhor quer conhecer as suas dores. Ele quer ser o seu guia até a morte. Diante dos monturos de uma cidade devastada, da Jerusalém destruída e queimada, o profeta Jeremias olha para as suas ruínas e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
As misericórdias do Senhor são a razão, são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Tu és a nossa esperança viva, Jesus. Tu és a razão, Senhor, de nós estarmos de pé, ó Deus. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso favor, a nossa defesa, os inimigos já teriam nos destruído, ó Deus. O inimigo já teria arrebatado os nossos filhos, a nossa família, mas o Senhor é o Deus que tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós confiamos em Ti, Jesus. Aleluia. Quero cantar uma canção com os irmãos hoje. Uma canção antiga. Relembrar caminhos antigos. Se você conhece, me ajude em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é contigo. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Ele é um Deus, sou um Deus.
Senhor, porque o Senhor tem sido fiel ao longo da nossa história. Nós queremos te agradecer porque a tua fidelidade não acabou. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque essa é a esperança do nosso coração, a gratidão dos nossos lábios, a canção do nosso coração para ti. A tua fidelidade não se acaba. Grande é a sua misericórdia, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até este lugar hoje, Senhor Jesus. Nós queremos te dizer, Senhor, obrigado pelas lutas, obrigado mesmo pelas dores, ó Deus. Nós confiamos na tua liderança, Jesus. Nós confiamos no teu pastoreio, Jesus. E o Senhor está forjando o nosso coração para esse tempo. Assim como o ouro vai ao fogo, assim como a prata ao crisol, assim o Senhor prova os nossos corações nesses dias, para permanecermos de pé, ó Deus. Porque mais importante do que alcançar promessas é sabermos permanecer de pé quando elas chegarem até nós. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Mais do que simplesmente a um culto, o Senhor nos trouxe até esse ponto da história. O Senhor trouxe cada coração precioso aqui para dizer: eu me importo com a sua dor, eu estou vendo a tua solidão, eu estou vendo a tua aflição e eu estou escutando a tua oração. Senhor, nos leva a este lugar de comunhão outra vez, nos leva a esse lugar de entrega outra vez. Nós precisamos de ti, Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente hoje, trazer o seu pedido de oração. Quero te convidar sem reservas. O Senhor tem algo para realizar na sua vida, um propósito precioso, uma unção preciosa para ser liberada, pensamentos de paz para serem desatados sobre a sua vida e não de mal. É necessário esse posicionamento hoje e agora. Enquanto você está vindo, comece a derramar o seu coração diante dele. Comece a entregar o seu coração diante do Senhor. Aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho.
fora dele não há nada. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, ó Deus. Aqui está o teu rebanho, Jesus. O Senhor é pastor sobre nós, Senhor. Nós reconhecemos o teu pastoreio, Jesus. Nós honramos, Senhor, o teu pastoreio, Jesus querido. O Senhor é o nosso tesouro precioso, Jesus. O Senhor é o bem precioso que a tua igreja tem. Senhor, que nos falte o teto, que nos falte o ouro, que nos falte a prata, que nos faltem até mesmo amigos, Senhor, mas não falte o Senhor. Amém. Que não falte o Senhor sobre a nossa vida, que não falte o Senhor na nossa mesa, ceando conosco, Jesus. Nós queremos estar nesse lugar de entrega hoje, ó Deus. Senhor, Tu sabes e Tu conheces os pensamentos de cada um. Antes que fale, o Senhor já sabe. O Senhor sabe das dores de cada um aqui, Senhor. Mas nós hoje não viemos para contemplar nossas dores. Nós apresentamos elas a Ti, mas nós estamos com os olhos fixos em Jesus. O nosso rosto é iluminado diante da Tua face. Ó Deus, que tem a face que brilha mais do que o sol. O nosso coração não será confundido diante de tantas vozes nesse tempo. Ah, Jesus, tantos corações pensando: vou sair do barco, não aguento mais a tempestade. Mas o Senhor está dizendo: só quem permanece no barco durante a tempestade pode conhecer a voz do Deus que diz: cala-te vento, aquieta-te mar. Só quem permanece no meio da tempestade com Jesus pode experimentar o que é andar sobre as águas. Ah, só quem anda no deserto com Ele sabe o que é a coluna de fogo, sabe o que é a nuvem, sabe o que é o maná caindo do céu no tempo oportuno. Só quem te conhece, Senhor, são os que permanecem contigo, na alegria ou na tristeza, ó noivo amado, amado das nossas almas, na saúde ou na doença, na escassez ou na abundância, no meio da guerra ou no meio dos tempos de paz. Quem permanece contigo te conhece, Jesus. Nos leva a este lugar de entender quem Tu és, ó Deus, na nossa vida. Talvez você olhe para a sua história, pelos espinhos que você já pisou. Talvez alguns de nós estejam se perguntando aonde o Senhor estava. Existe um homem ao seu lado com os pés furados, feridos por sua causa. Existem mãos aos seus ombros furadas, transpassadas, porque Ele é o Deus que anda nos espinhos com você. Ele é o Deus que caminha no meio da tempestade com você. O seu barco, os olhos do Senhor estão sobre Ele. Jesus, nós nos arrependemos pela nossa falta de confiança. Senhor, nós nos arrependemos hoje como igreja por colocar os nossos olhos nas circunstâncias, ó Deus. Senhor, nós queremos nos arrepender hoje porque nós estamos distraídos com esse mundo. Senhor, nós nos arrependemos, ó Deus, porque nós não Te conhecemos como deveríamos. Nós não conhecemos o Evangelho do Reino, ó Deus. Precisamos de mais de Ti, Senhor. A nossa entrega é tão pouca, Senhor Jesus. O Senhor se entregou totalmente por nós. Nós precisamos de mais revelação de quem Tu és. Por isso, nessa noite, eu clamo sobre a nossa vida, ó Deus. Senhor, Espírito Santo, revela Jesus. Todas as coisas que pertencem ao Filho, revela para nós
Que o anseio do nosso coração não seja um ministério de sucesso, não seja um número, Jesus. Senhor, que o anseio do nosso coração não seja sobre o nosso sonho, sobre a nossa chamada. Que o anseio do nosso coração seja ver o Filho vindo com as nuvens. Que o desejo do nosso coração seja enxergar o Senhor nos chamando pelo nome dos céus. Naquele dia que vem, como o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Existe alguém ungido, revelado nas Escrituras, o ungido de Deus para restaurar corações quebrados e partidos. Eu ministro sobre a sua vida a unção do Filho de Deus hoje, a unção que pertence só a Ele, a unção do Santo, para restaurar quebrantados de coração hoje. Em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus, sobre o sonho frustrado, receba a restauração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sobre o filho que não volta, sobre o filho e a filha distante, o Senhor está enxergando o barco dele. O Senhor está vendo o barco desse menino no meio da tempestade. Não vai deixar afundar, porque o Senhor é Deus sobre a sua vida. É Deus que se revela sobre a sua vida e sobre a vida da tua descendência. Restaurador de brechas, diz o Senhor. Reparador das veredas antigas, por causa da tua fidelidade. Me apresento a tua posteridade, diz o Senhor. Ah, Jesus, corações sangrando nessa noite sejam curados. Sim, existe bálsamo para a ferida que não para de sangrar, que sangra por gerações. Existe cura, se tão somente por detrás da multidão existe alguém cujas olas do seu manto tem virtude para nós hoje. Simplesmente toque nele. Receba a virtude do Senhor hoje para curar a ferida que não para de sangrar. Acesse hoje o sangramento. A vergonha que nos cala, Senhor, tira do nosso peito. Nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, os tímidos não herdam o reino dos céus, e o Senhor é Deus. Eu digo isso, Senhor, Tu és o Deus que lança fora a vergonha. Tu és o Deus que torna um tímido alguém para erguer a sua palavra. Tu és o Deus que pode fazer isso, eu já vi. Tira de nós, Senhor, o comodismo. Tira do nosso coração o véu, Senhor. Queremos Te contemplar, Senhor. Não somente, ó Deus, como Moisés contemplava uma glória que se esvanecia. Nós queremos Te ver, Jesus, todos os dias. Habitar neste lugar todos os dias, ó Deus. Esconderijo do Altíssimo, que é Cristo, seja a nossa morada. Seja a nossa habitação, ó Deus. A Tua vida está escondida em Cristo Jesus. Senhor Deus, abre os nossos olhos para ver. Dá-nos olhos para ver. Dá-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à Tua igreja hoje, ó Deus. Que a Tua glória venha refletir em nossa face. Que o mundo Te conheça não por palavras, mas por quem enxerga o Senhor em nós. O Senhor ainda é o mesmo Deus que torna estéril a alegre mãe de filhos. O Senhor, sim, ainda é o mesmo Deus que torna a terra seca em mananciais. O Senhor é o mesmo Deus que faz com que o solitário habite em família.
Senhor é o mesmo Deus, defensor e juiz das viúvas no seu santo lugar. Este é o seu nome, Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em sincero arrependimento, Senhor, que a nossa vida seja uma oferta aceitável a Ti, Jesus. Porque diz a Tua palavra que suportará o dia da sua vida, porque Ele é como fogo do ourives, Ele é como a potassa na mão dos lavandeiros, quem pode estar de pé? Mas Ele se assentará como purificador da prata naquele dia, e refinará os filhos de Levi, a descendência dos sacerdotes outra vez, e eles lhe apresentarão uma oferta aceitável, diz o Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, refina a nossa vida, Senhor, tira as escórias do nosso coração, ó Deus. Nós não queremos ser aceitáveis aos homens, Senhor, nós precisamos ouvir dos Teus lábios: eu te conheço. Entra, bendito de meu Pai, no reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. Eu te conheço, eu conheço o Teu nome, você é minha ovelha. Nós não iremos após os estranhos, ó Deus. Nós nos comprometemos a ouvir somente a Ti, Jesus, somente a Tua voz. Senhor, ainda que as nossas orações não sejam respondidas do jeito que a gente espera, nós queremos te dizer que nós ainda Te amamos. Porque, Senhor, a nossa fidelidade não está vinculada às bênçãos das Tuas mãos. Senhor, nós não estamos aqui por causa das Tuas bênçãos. Nós queremos o Senhor na nossa vida. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e se sinta satisfeito. Que o Senhor se alegre pelo fruto do Seu penoso trabalho em nós, Jesus. Faz do Teu jeito, ó Deus, mas eu te peço hoje, colhe, Senhor, da terra aos céus as orações aqui. Senhor, eu te peço, põe no incensário celestial essas orações, junto com o fogo das brasas vivas do altar, e derrama sobre a terra com resposta do céu. Senhor, as orações que ninguém está ouvindo, que estão escritas nesses papéis, faz elas descerem com barulho, Senhor, sobre nós. Porque é para a Tua glória, Deus. É para que haja testemunho do Teu nome, Jesus. É para que as pessoas saibam que há um Deus do céu assentado no trono. É para que o mundo saiba que há um Deus sobre a igreja do Senhor, que não é como a prata e o ouro. O Senhor tem boca e fala, o Senhor tem olhos para ver, e o Senhor tem ouvidos e nos ouve hoje. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar em nosso coração e em nossa vida. Senhor, nós queremos nos antecipar e Te agradecer simplesmente por o Senhor estar nos ouvindo. Independente da resposta, Senhor, nós já Te agradecemos porque o Senhor está aqui nos ouvindo. Que honra, Senhor, poder falar contigo pelo novo e vivo caminho aberto pelo Seu sangue. Nos faz permanecer nesse lugar, ó Deus. Que não seja, Deus, Senhor Jesus, que não seja uma palavra hoje. Senhor, em nome de Jesus, por favor, Jesus, que não seja só uma pregação, que não seja só mais um culto, que não seja só mais uma conferência, ó Deus. Mas eu quero Te pedir pelo poder do Teu Espírito, que essa palavra venha ser como fogo nos corações, venha ser como martelo esmiuçando a penha. Esta é a Tua palavra sobre os corações. Espírito Santo de Deus, nos incomoda a partir de hoje. Nos incomoda a partir de hoje, ó Deus. Não nos deixe sossegar. Como Jeremias um dia se calou e ele disse: há um fogo dentro dos meus ossos. A Sua palavra foi dentro em mim como fogo. Ainda que nos custe a vida, ó Deus,
Ainda que nos custe a liberdade, como custou o profeta, Senhor, que a sua palavra seja um fogo que consome os nossos ossos. Não nos deixe calar, Senhor. Não nos deixe calar, sejamos atalaia sobre os muros da nossa casa, sobre a nossa família, ó Deus, como guardas de oração, sobre os muros desta nação, ó Deus, sobre os muros desta igreja, o povo que se chama pelo Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, você pode aplaudir ao Senhor agora mesmo.